Então vocês observem aí que há duas diferenças entre Nicodemos e Paulo, né? A meu ver, são estas. Nicodemos teve medo de romper com o sistema ao qual ele estava. Paulo não teve nenhum receio. Depois da sua célebre queda do cavalo no caminho de Damasco, onde ele estava indo para perseguir e matar cristãos, que era isso que ele fazia. Nessa época não era Paulo, não era Saulo, né? Era isso que ele fazia. Mas o Cristo de Deus já sabia que aquele era um vaso sagrado e deu-lhe aquele tremendo choque de luz e ele caiu do cavalo quando Cristo perguntou: Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento ele entendeu que tudo que ele estava vivendo estava errado. Ele perguntou: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Por quê? Aí ele não viu mais nada, ficou cego, e vocês já sabem os detalhes aí daí para frente. Muito bem, ele adentrou em Damasco, 3, 4 dias depois, o cristão que ele ia matar o procurou e o curou, restituiu-lhe a visão a serviço de Jesus. E Paulo mudou. O que ele fez? Ele foi, rompeu com tudo aquilo, com todo o ensinamento, com tudo que ele pregava, com tudo que ele dizia, foi para o deserto. E ficou uns 2, 3 anos ali, me parece 3 anos, se preparando, sabe para quê, minha gente? Para fazer isso aqui, ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ele iria nascer do Espírito. Ele ia sair daquele sistema onde os únicos valores eram valores terrenos. E nada mais do que isso. Ia nascer para o Espírito. Ia nascer em Espírito para o verdadeiro ensino. Então, este homem teve uma coragem maravilhosa, fantástica, fabulosa, ímpar, de romper com tudo que ele havia feito até então e dando início à vida de expoente do Evangelho de Jesus, que ele se tornou, fundou igrejas por todas aquelas regiões da época, e ao finalzinho da vida dele foi ser decapitado exatamente por causa dos ensinos do Mestre. Então, meus irmãos, não basta a gente saber dessas coisas. Tem uma frase do Cristo Jesus que diz assim: agora que sabeis destas coisas, felizes sereis se as praticardes. Que coisa, né? Então não basta saber tudo isso aqui, não basta decorar isso não. Tem que levar isso para a prática viva, para a prática verdadeira. Foi o que o Paulo fez. Até o fim. Não arredou pé 1 milímetro, nem para a esquerda nem para a direita. Foi no caminho reto. Foi combater o bom combate para nascer em espírito, para nascer para Deus. Até então, ele era um espírito dentro de um corpo carnal, mas vivendo para o material, para tudo aquilo que não importava. E muitos de nós hoje ainda estamos assim. Nós estamos assim até hoje, em pleno século XXI. E ainda temos o cinismo de nos dizermos, de nos confessarmos cristãos. Meus irmãos, cristão é outra coisa. Cristão vive isso aqui na prática, não só de falar. Continuando, Jesus falou assim, bom, repetindo, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é que todo o que é nascido do Espírito, assim é todo o que é nascido do Espírito. Sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu, Edivaldo, com quanto ser humano ainda reencarnado aqui, todos vocês me conhecem, todos vocês sabem de onde eu venho. Eu vim de uma cidade aqui perto chamada Teófilo Otoni, já fui para vários lugares, hoje eu estou aqui. Mas, e o Edivaldo Espírito? De onde eu venho? Alguém sabe me dizer? Se alguém souber, me diga, que nem eu sei. Então, para simplificar, eu digo assim, eu vim de Deus, porque foi Ele que me criou, senão eu não estaria aqui falando para vocês. Então, eu vim dele. Quantas encarnações eu já passei, eu não sei. Só sei que estou aqui para verdadeiramente efetuar o meu nascimento em espírito, porque carne e sangue não entram no reino de Deus.
Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Aí Jesus deu um puxão de orelha nele. Olha aqui, rapaz, presta atenção. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Porque Jesus já sabia o que ele ia perguntar. Jesus provavelmente já sabia que ele queria perguntar, porque ele não tinha coragem de falar e nem de assumir. Falar e assumir o que ele sabia ia em desacordo com a doutrina que ele pregava, que ele vivia, ele ia desagradar os pares dele, e isso custaria caro. Aí eu pergunto, meus irmãos, quem de nós está assim? Você está assim? Você está assim? Se tiver, trate de repensar. Às vezes, nós temos que romper com certas coisas que nos são convenientes, mas não são convenientes a Deus, não são convenientes ao meu crescimento. Talvez seja por isso que Paulo falou assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para Paulo, o judaísmo, o farisaísmo ao qual ele nasceu e estava inserido, até a célebre queda do cavalo lá no caminho de Damasco, já não importava mais. Talvez para aqueles que ainda estavam, era lícito, mas para ele não é mais conveniente. E para você? O que você faz é lícito? Convém a você? É bom que pensemos isso. Em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então Jesus aqui caminhava para fechar a conversa com Nicodemos, porque não era hora de falar tudo que precisava ser falado. Olha para vocês entenderem aí. O que Jesus quis dizer em tudo isso aqui só foi ser clareado para o mundo, para nós, 1857 anos depois. Ora, se vos falo, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então, essa foi a pergunta. Como é que você vai acreditar? Então, mesmo que Nicodemos soubesse e acreditasse em reencarnação, conhecesse todo o processo, ali Jesus deu um basta nele. Veja bem, se eu falo para você das coisas da terra aqui, ó, daqui, terreno, o nosso trivial aqui, você não acredita em mim? E se eu te falar das coisas celestiais? Como é que você vai acreditar? Se é mais ou menos assim, que o homem nasce, cresce, vive, morre. Nasce ainda, torna a morrer, volta a nascer, progredindo sempre. Nesse intervalo que ele sai desse corpo, que esse corpo vai para a terra, ele volta para o mundo dos espíritos e um dia ele volta para a terra. Isto é celestial. Isso são as coisas de Deus. Se nem das coisas da terra que eu estou falando você está acreditando, ou seja, todo o sistema ao qual ele vivia não acreditava no Cristo de Deus. Tanto que o levaram para a cruz. Forjaram mentiras, julgamento falso, falsificados, fake news da época, amparados na omissão e até covardia de Pôncio Pilatos, crucificaram o Cristo de Deus. Era isso, era esse o povo, que até hoje ainda se diz povo de Deus, e muitos de nós dizem assim também, é o povo preferido de Deus. Deus não tem povo preferido, todos nós somos preferidos dele, todos nós somos filhos dele, todos nós somos semelhantes a ele. Isso é uma ideologia que tem que acabar, que existe um povo lá no canto da terra, o preferido de Deus. Como diz o outro, a cerejinha do bolo de Deus. Todos nós somos filhos dele, criados simples e ignorantes das coisas e com sagrado dever de progredir. Muito bem. Aí Jesus falou assim, ora, lá no 3,13, João 3,13 agora. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. De onde eu desci? De onde vocês aí desceram? Hã? Ou vocês emergiram da terra? Não. Vocês, nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Não somos espíritos imortais depois que Ele nos deu como prontos e acabados, com livre-arbítrio
e a missão de progredir, de caminhar, aprender, conhecer a verdade, para se libertar de tudo e alçar voos sublimes até chegar ao lado do Pai. Então, quando eu saí das mãos de Deus, eu disse: Deus me fez em algum lugar, eu não sei. A todos vocês. E desceu. Mandou-nos para a terra. Aliás, no início da Gênese bíblica fala assim, né? Que Adão e Eva estavam no paraíso e de lá vieram para a terra. É uma simples analogia, mas que se encaixa muito bem aqui. Adão e Eva voltaram para o Pai, porque desceram de lá, né? Vamos aproveitar essa parte aí. Desceram de lá. Vieram para aqui para progredir. A duras penas, porque segundo a analogia da Gênese, desobedeceram o Pai. Beleza? Fiquemos só com isso aí. E vamos ficar com isso aqui agora. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ou seja, Adão e Eva, por exemplo, de lá desceram e para lá voltaram, para lá subiram novamente. É um processo que já dura há oceanos de tempo. Não só na Terra, em outros planetas, outros sistemas solares, outras galáxias, outros mundos. O homem, o Espírito de Deus, aquele que é criado por Deus, está sempre descendo das mãos do Pai, indo para a Terra, para um lugar qualquer que seja a sua terra, o seu planeta habitável, para um dia voltar em definitivo. Que dia é esse? O dia que ele fazer o seu progresso. E a doutrina dos Espíritos, para terminar, meus irmãos, eu quero ler para vocês aqui, do livro dos Espíritos, a pergunta 132, que está no capítulo 2, que trata da encarnação dos Espíritos. Só essa pergunta para a gente ler, porque essa pergunta aqui dá um seminário de no mínimo um mês. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta foi assim, do Espírito da Verdade. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. A encarnação de Jesus foi o quê? Jesus tinha alguma coisa a expiar aqui na Terra? Não. Missão, não é isso? Qual foi a missão dele? Trazer para nós a vontade de Deus. Onde está essa vontade de Deus? No Evangelho, na Boa Nova. Continuando. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, expiação, missão e trabalhar na parte que nos toca, que toca a cada um espírito na obra da criação. O que Jesus fez? Qual é a obra da criação do Pai? Não é o nosso resgate, não é a nossa redenção coletiva, não é o nosso aperfeiçoamento? E para isso Deus cria todos os mecanismos, cria mundos, cria moradas e mais moradas, para que possamos lá viver e aprender. Então, para uns é essa missão aí, de ajudar os povos, de caminhar, ajudar os povos a sair do patamar em que se encontra. Para executá-la, é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, por isso, meu irmão, que eu sempre digo, quando nós subimos numa tribuna espírita, numa tribuna de uma igreja, seja ela qual for, a igreja A, B, C ou D, a responsabilidade nossa é muita. Porque pessoas estão nos ouvindo, e essas pessoas poderão se adiantarem ou cometerem erros, equívocos, em função dos nossos ensinamentos. É o que eu teria para falar com todos vocês nesse dia. Agradeço a todos vocês, a paciência de vocês, e peço a Deus que nos abençoe e nos proteja a todos nós.